pessoal, nesse quarto vídeo de gestão da produção, nós vamos continuar a falar da estratégia de produção, sempre baseados no conteúdo do capítulo 3 do livro Administração da Produção, do Nigel Slack. Nós vimos na última aula que a estratégia de produção possui 4 perspectivas. Vamos lembrar quais são elas. A primeira é que a estratégia de produção é um reflexo de cima para baixo, top-down. A segunda é que ela é uma atividade de baixo para cima, bottom-up. A terceira é que ela envolve traduzir requisitos do mercado em decisões de produção. E a quarta é que ela envolve explorar as capacidades dos recursos da produção em mercados eleitos. Dessas 4, nós vamos ver as duas primeiras, top-down e bottom-up, desse vídeo. Primeiramente, então, vamos falar da perspectiva de cima para baixo, que é a perspectiva top-down. Dê uma olhada na tela. Nessa perspectiva, nós temos aqui o que a empresa deseja que as operações ou que as atividades de produção ou de qualquer outro departamento da empresa, o que elas façam. E isso vai estar envolvido na estratégia de operações da empresa. Toda empresa necessita de uma estratégia para se posicionar no ambiente em que ela está. A empresa estabelece a sua missão, a sua visão, estabelece quais serão os seus objetivos para um determinado período de tempo. E as áreas funcionais da empresa, produção, marketing, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, entre outras, elas também precisam definir qual será e como será feita a sua parceria de contribuição para os objetivos dessa empresa. Então, dê uma olhada nessa tela agora. As decisões estratégicas da corporação, que são em que negócio está, quão diversificadas as atividades da empresa devem ser, que negócios ela deve adquirir, quais vender, como alocar dinheiro em diferentes negócios, como gerenciar as relações entre os diversos negócios da empresa. Isso são decisões estratégicas. Existem também as decisões estratégicas do negócio, definição de missão, dos seus objetivos estratégicos, quais serão as metas de crescimento, quais serão os retornos sobre investimento, metas de lucratividade, etc. E as decisões estratégicas funcionais. Qual papel desempenhar para contribuir com os objetivos estratégicos da empresa? Como traduzir esses objetivos em objetivos funcionais? Como administrar os recursos e quais as prioridades de melhoria de desempenho a estabelecer. Em cima a gente pode ver as decisões estratégicas da organização como um todo e embaixo as decisões que devem ser tomadas na função produção ou na função marketing ou qualquer outra área funcional da empresa. Uma perspectiva que vai de cima para baixo, top-down. Olha um exemplo. Vamos dizer que uma determinada empresa ela tem o objetivo de aumentar o seu volume de produção. No nível funcional, isso pode significar que a função de produção deve obter maior capacidade de produção. Isso poderá ser feito através de novas máquinas, de novas unidades produtivas ou de maior mão de obra. Vamos falar agora da outra perspectiva, da perspectiva de baixo para cima, bottom-up. Enquanto a perspectiva top-down, a gente tem aqui o que a empresa deseja que as operações façam, na perspectiva bottom-up, a gente tem o que a experiência diária de cada função da organização sugere que deveria ser feito. E dessa maneira é construída a estratégia geral da empresa. Qualquer empresa, revisando ou mesmo formulando a sua estratégia, ela deve levar em conta as circunstâncias, a sua experiência, a capacidade de todas as suas áreas funcionais e das pessoas e suas capacitações dentro da empresa. Dessa maneira, as ideias para a estratégia da empresa, aquilo que deve ser feito, ela vai estar vindo da experiência diária das pessoas e das funções dentro da organização. Por exemplo, nós temos o conhecimento das atividades operacionais, as restrições e capacitações dos setores e indivíduos,
a experiência das pessoas, a experiência dos setores, a organização que aprende diariamente com as suas experiências. Todo esse conhecimento vai determinar os objetivos da produção, que seria obter maior capacidade de produção, e por fim, determinar o objetivo geral da empresa, que é aumentar o volume de produção. Observaram como o fluxo é o contrário da primeira perspectiva? Na primeira, a gente tem algo que vem de cima para baixo. Na segunda, isso nasce na parte de baixo e sobe na empresa. Isso também pode ser chamado de estratégia emergente, ou seja, as estratégias que são moldadas no nível operacional ao longo do tempo, elas ganham esse nome porque elas emergem de baixo para cima dentro da organização. E essas estratégias são gradualmente moldadas com o tempo e baseadas em experiências de vida reais, ao invés simplesmente de posicionamentos teóricos. Olha essa tela. Nós temos na parte de cima a empresa, na parte de baixo a área de produção, por exemplo. As experiências e o aprendizado diário vão sendo acumulados e vão dando à empresa uma noção crescente e gradual daquilo que deve ser a sua estratégia. E a união de tudo isso ocorre com a consolidação de uma estratégia formal da empresa. Essa estratégia de baixo para cima, ela talvez descreva de maneira mais adequada como as coisas realmente acontecem dentro da empresa. Embora essas estratégias emergentes sejam menos fáceis da gente enxergar, o princípio que vai governar essas estratégias, ele é bastante claro. Ele é moldar os objetivos e as ações de produção pelo conhecimento adquirido pelas funções, pelas pessoas nas suas atividades diárias. Dessa maneira, é muito importante que a empresa esteja aberta para ouvir a experiência e esteja voltada também para a melhoria contínua e incremental dos seus processos. Na próxima semana nós vamos continuar falando das outras duas perspectivas de estratégia de produção que faltam para a gente estudar no capítulo 3 do livro do Slack. Essas perspectivas são a perspectiva das exigências ou dos requisitos do mercado e a perspectiva dos recursos e de operações. Obrigado por você ter assistido até aqui com a gente. Tchau, tchau.